Vamos abrir em Mateus 13, 31. O título da mensagem é A Minha Fé. A Minha Fé. Não é só a minha fé, mas é a vossa fé. E é impressionante como Deus faz as coisas. Eu tive-vos a falar um pouco antes de começar, quando falei sobre finanças, falei um pouco como funciona a agricultura, e toda a gente sabe, não é? Semeia-se, colhe-se. Mateus 13, 31. Uma das coisas que nós temos que entender é que, por muito estranho que pareça, quando a semente cai na terra, entra na terra, quando é regada, ela sabe que a partir daí vai ter que crescer. Ela obrigatoriamente vai crescer. A palavra de Deus diz que o agricultor não sabe como, mas que assim como não sabe como é que os ossos se formam naquela que está grávida, mas acontece. E nós sabemos isso e já não pomos em questão sobre isso. Sabemos que acontece. Assim também é o reino de Deus na nossa vida. Muitas das vezes, muita gente pensa que andar com Deus e estar com Deus tem a ver com alguma coisa assim, muito especial, só é dado a algumas pessoas e tem que se fazer um grande esforço e tem que se passar por grandes provações, mas não é isso que Deus diz. Deus torna as coisas muito simples. E os humanos têm tendência para complicar tudo. Não sei porquê, mas tem. Quando eu aceitei Jesus, eu lembro-me de ter começado e pensava que eu tinha que me tornar bonzinho para poder receber de Deus, que tinha que orar e tinha que orar muito. Lembro-me que uma vez eu escrevi quase um papel A4 cheio de versículos bíblicos que eu tinha que orar e quando chegava ao fim eu ficava todo fogo, fiquei cheio, eu ficava todo contente e disse, pronto, agora posso pedir o que eu quiser a Deus. Durante toda a minha vida cristã, eu aprendi que orações mais pequenas que eu fiz foram as maiores bênçãos que eu recebi. Eu percebi que andar com Deus não tem a ver connosco, mas tem a ver com Ele. E o que Ele requer de nós é algo muito pouco. E se nós percebermos isso, então percebemos que o que temos que fazer é só um bocadinho pequeno. Veja o que está aqui escrito, em Mateus 13, 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no campo, o qual realmente é mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é maior das plantas e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Vamos entender algo, e esta informação é importante para você perceber porque é que Jesus falou da planta de mostarda. Primeiro, a planta de mostarda é algo mesmo muito pequenino. É mesmo muito pequenina, mesmo pequenininha. Em segundo lugar, você tem que entender que na Europa, quando a mostarda é semeada, ela não fica. Eu não percebia, porque eu procurei e em todo lugar ela não subia mais que isto, que esta altura, 1 metro e pouco. Mas aqui, na parábola, Jesus dizia que se tornava maior das árvores. E eu achava aquilo muito estranho, mas como é que é possível? Então, mas só deste tamanho e as árvores iam-se aninhar e era maior todas as árvores? Não é.
pelo menos na Europa, e o que eu conhecia, só se via até esta altura. Mas depois é que eu descobri, há um tipo de mostarda diferente, que existe, ou foi semeada e que era semeada em Israel, que quando crescia tornava-se uma árvore muito grande. Existem fotografias que eu tenho sobre isso, inclusive, que eu desconhecia, e que se torna uma árvore mesmo muito grande, uma árvore maior que um homem, 2 vezes mais alta que um homem, e então sim, aí as árvores podem se aninhar debaixo dela, porque elas ficam maior que o homem. Mas com esta ilustração você já percebeu que aquilo que Jesus estava a falar é a verdade, e nada mais que a verdade, mas também você percebeu a ilustração que Jesus estava a dizer. O que é que você precisa para ter o reino de Deus na sua vida? Uma semente em si muito pequenina, em que você, cada um de nós, tem que semear e vai-se crescer a maior de todas as árvores na nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus, pensamos que a partir daí tudo se transforma. E é verdade, nós somos transformados, somos mudados. E à medida que nós caminhamos com Deus, a nossa transformação vai-se realmente notando e vendo cada vez mais. Esta semana, por causa de umas cassetes que veio de casa da minha mãe, eu estive a ver as cassetes e encontrei lá uma cassete onde tinha amigos meus. E eu fiquei a olhar para aquela cassete e a lembrar-me de algumas coisas e a pensar de algumas coisas, e eu a pensar assim, eu vi a data, foi no mesmo ano que eu aceitei Jesus que aquilo foi gravado. E eu dizia, olhava para mim e dizia, realmente no espaço de um ano, que transformação houve na minha vida. Se nós não semearmos um grão de mostarda em nós não vamos ver essa transformação. E essa transformação é nós darmos só um pouco de nós. É o suficiente para Deus fazer a transformação. Eu lembro-me que em toda a minha caminhada cristã, eu lembro-me que a minha maneira de orar foi sendo mudada à medida que a minha confiança em Deus aumentava. Dos meus filhos, que entre eles tem diferença de 4 anos, e a diferença de 4 anos de cada um deles foi a diferença que eu fui notando, que a minha maneira de orar por eles foi mudando à medida que iam acontecendo coisas. E eu percebi que o reino de Deus estava a crescer em mim. Mas não é só em mim, é em todos. Em todos aqueles que semearam uma pequena semente dentro de si. Claro que toda a semente precisa do quê? De um bom solo, mas também precisa de água, muita água. Quando a semente se mostra, ela precisa muito sol. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes nós agarramos e aceitamos Jesus na nossa vida e pensamos que começa tudo automático, sem nós fazermos nada. Mas tem uma grande participação de nós. Jesus disse, aquele que bate, quando batei e abri-se-vos-á, procurai e encontrareis. Mas se nós não fizermos nada disso, o que é que vai acontecer? Nada. Se nós não buscarmos a Deus, nós não o vamos ter na nossa vida. Ele não vai aparecer automaticamente. Se nós não semearmos a semente e depois não a regarmos, ela não vai crescer. Se não cuidarmos dela, ela não vai crescer. Então, como é que funciona realmente a fé? A fé funciona como uma amizade, em que você conhece a pessoa,
começa a ter convívio com essa pessoa, vai, à medida, vão falando e vendo se existem pontos em comuns entre você e essa amizade nova que você está a fazer, mas depois chega uma altura em que se pode tornar uma amizade muito forte ou uma amizade unicamente passageira. E a diferença faz, quando você tiver com passar por algum problema, essa pessoa vai lá estar para ajudar e você nunca vai esquecer. Ou essa pessoa está sempre a pedir e nunca está a dar. E aí está a diferença entre uma boa amizade, uma grande amizade e uma amizade que é para esquecer. O reino de Deus funciona da mesma forma. O que é que você está a aplicar a essa sua amizade com Deus? O que é que você está a buscar a Deus? Muitas das vezes dedicamos mais tempo a outras coisas do que a Deus. Dedicamos mais tempo à televisão, à internet, sei lá, tantas outras coisas, e não a Deus, e depois esperemos receber de Deus alguma coisa pelo tempo que não dedicamos a Ele. O agricultor sabe que tem de cuidar das suas. Você sabe que tem de cuidar da semente, da pequena semente que foi colocada em si. Para poder crescer e se tornar uma árvore muito forte. E então você poder dizer: levanta-te, que estás curado em nome de Jesus. Jesus nos disse que tudo no reino de Deus é muito simples. Nada é automático. Vai precisar da sua intervenção, vai precisar da sua dedicação. Quanto mais tempo você se dedicar a buscar a Deus, a ler a sua palavra, mais você vai sendo fortalecido e mais a sua semente vai crescer e se tornar uma grande árvore. Mas se você não o fizer, nada vai acontecer. E você poderá dizer: mas isto não está a funcionar na minha vida. Que tempo você está a dedicar a isso? Você está a aplicar o seu coração aqui, a ouvir o que o mundo diz, a ouvir o que os outros dizem, a pensar no que os outros pensam? Ou você está a rodar ouvidos a Deus? Esta é a grande diferença entre uma pequena semente que foi colocada em si poder crescer muito. Você pode dizer: está bem, mas eu aceitei Jesus agora. Eu aceitei, eu acredito nele, eu confio nele. Mas como é que eu preciso de ajuda? Como é que vai ser? Deus sabe o estágio em que você está e sabe a necessidade que você tem e Deus o vai ajudar. Você entende? Eu acho impressionante da parte de Deus, é Ele que enxuga toda a lágrima. Eu lembro-me que, ao princípio da minha vida cristã, e mesmo depois, mas próximo, na minha vida cristã eu chorei bastante. Quando estava sozinho com Deus, buscava e chorava. E é Ele que realmente enxuga toda a lágrima. É Ele que nos faz parar os nossos sentimentos, as nossas emoções. E nos consola, e nos fortalece, e nos capacita para andar mais para a frente. Ninguém pense que vai aceitar Jesus e de repente vai ter uma fé tremendamente grande. Não é que Deus não possa fazer isso na sua vida, mas você ia se reconhecer se isso acontecesse? Não, não ia. Mas uma coisa lhe garanto: Deus lhe vai responder à sua oração, ao seu pedido. Eu quero vos mostrar
algo que Deus diz. Mateus 17, 20. Já estamos em Mateus, vamos a Mateus 17, 20. Mateus 17, 20. O que é que tinha acontecido? Um pai tinha trazido um filho que estava endemoniado, estava possesso de demónios. Esse filho mandava-se contra o fogo, mandava-se contra a água, porque o demónio queria destruir a criança. Às vezes vemos pessoas a cortarem-se, vemos pessoas a mandarem-se contra as coisas, a querem-se destruir mesmo. E este é um dos casos. E os discípulos tentaram expulsar e não conseguiram expulsar o demónio. E então veio Jesus e Jesus expulsou. E depois os discípulos perguntaram, mas porquê que nós não conseguimos expulsar o demónio? E Jesus respondeu, e Jesus lhe disse, por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Outra vez, o grão de mostarda, mais pequeno de todas as sementes. Quer dizer que é preciso uma fé muito pequenina, mas acreditar de tal forma que vai acontecer. Andar com Deus é um caminhar, assim como nós caminhamos com um amigo. Ao final de um tempo de você andar com alguém, com um amigo, você casou e tem uma esposa, ambos sabem o que o outro está a pensar e não é preciso falar. Uma amizade, com uma boa amizade, também acontece isso. Não é preciso falar. Outra porque eles já sabem, com pequenas palavras, sabem o que é que o outro vai falar. Você sabe o que é que Deus está a falar na sua vida? Você pode dizer, não, mas realmente eu não tenho tido esse relacionamento com Deus, eu tenho buscado outras coisas que eu acho mais importante, ou achei mais importante. Eu busco aqui, aquilo, aquilo, aquilo outro, e não tenho buscado a Deus. Então eu vos digo, muda. Muda. Porque a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Tudo o resto vos será acrescentado. Buscai primeiro o reino de Deus. Muitas pessoas querem buscar primeiro aquilo que lhes agrada, que lhes apetece, e depois querem que Deus faça na vida delas o que elas querem. E eu lhe digo, não resulta. Não funciona. Então você vai dizer, então, mas isso quer dizer que eu tenho que estar a orar 24 horas por dia? Isso quer dizer que o seu coração tem que ser dele. Uma das primeiras perguntas que você deve fazer é, num caso que está a acontecer na sua vida, o que é que Jesus faria? Alguém está-se a virar contra si. O que é que Jesus faria? Eu lhe vou dizer, se derem uma chapada numa face, oferece-lhe a outra. Isto é o que Jesus diz. E foi o que Jesus fez. Pois ele foi crucificado sem ter razão. Ele morreu sem ter razão para morrer. Por isso ele veio ser a nossa salvação. Se você fizer essa pergunta sempre, você vai estar a lembrar sempre de Deus e vai se pôr a buscar a Deus em todas as situações da sua vida. E então, aquilo que você pensava que deveria fazer, você muda a opinião por causa de Deus. Isto é andar com Deus. Uma das coisas que eu mais digo a pessoas, você sabe qual é?
É aquilo que nós oramos cada vez que começamos uma reunião. Pedir perdão a Deus. E principalmente perdoar aos outros. Porque Deus disse: se vocês não perdoarem aos outros, eu não vos perdoo a vocês. E se Deus disse isto, não vale a pena. Você pode ter toda a razão do mundo. E eu acredito na sua razão. Mas a sua razão não vai ter solução na sua vida se você não perdoar, porque é essa a vontade de Deus na sua vida. Ao fazer isso, ao você perdoar, você está a dizer a Deus: eu confio mais em ti do que naquilo que eu sinto, na minha raiva, na minha revolta. Eu confio em ti, Senhor. E você está a mudar por causa de Deus. E está a fazer isso por causa de Deus. Você está a andar com Deus. E você pensa assim: então, mas isso é assim tão simples. É. O reino de Deus é muito simples. Muito complicado pelos humanos. Muito complicado. Eu às vezes ouço coisas que eu fico confuso a ouvir. Eu ouço coisas, homens de Deus a falar, que eu fico confuso. E eu digo: mas eu não entendo. Porque Deus é tão simples e faz as coisas tão simples que tem que vir a ajuda dos homens para complicar tudo. O grão de mostarda, mais pequena de todas as sementes, uma semente mesmo muito pequenina. Se você meter na mão é mesmo muito pequenino. Eu não tenho aí fotografias para vos poder mostrar, mas no futuro vai ter. Eu tenho as fotografias, mas não está disponível para ser colocado agora. É mesmo muito pequenino. E a comparação que Jesus fez é exatamente para nos levar a pensar que realmente é preciso muito pouco da minha parte para eu poder fazer, mas vai ser preciso algo da minha parte para poder crescer. Uma das coisas que eu aprendi com Deus é Ele testa os nossos corações. Ele não nos tenta, porque isso é o diabo que nos tenta, mas testa os nossos corações. Eu lembro-me de uma vez, eu tomei uma decisão de fazer uma escola bíblica e Deus me avisou que ia ser complicado e foi um ano tremendo. Não, foram 3 anos tremendos. Foi difícil. E eu lembro-me, eu estou a dizer 3 anos, mas acho que 3 anos foi o total. Quanto é que foi? Quanto é que era a escola bíblica? Era só um ano, não era, Sandra? Sandra, era um ano só a escola bíblica? Era um ano, peço desculpa. 3 anos foi o total que eu fiz, foi. Não. Então, mas por causa da ministerial, a ministerial são mais 2 anos e até aí a minha confusão. Não, a escola bíblica foi só um ano. E esse ano foi muito difícil para mim. Mesmo difícil. Mesmo difícil. Em vários aspectos não teve a ver com tempo, teve a ver com deslocações, teve a ver com mesmo assim com o esforço que nós estávamos a ter e estávamos a ser julgados por isso. Foi complicado. No ano a seguir, eu fui proposto à escola ministerial pelo meu pastor. E quando fui proposto à escola ministerial, ele queria-me propor à escola ministerial e queria saber qual era a minha opinião. E eu nunca disse a minha opinião. Mas Deus dizia-me para mim: então decide o que é que queres. E eu disse: não, Senhor, desculpa, mas eu não vou decidir. Eu já aprendi à primeira. Eu tive uma decisão e foi muito má. Agora quem decide és tu na minha vida. És tu que vais decidir o que é que eu vou fazer, se eu vou ou não vou. E várias vezes me foi posto a perguntar se eu queria ir ou não e eu nada respondia.
Deus também fazia o mesmo. E eu disse, não, eu não decido, és tu que vais decidir. E à última da hora, faltava meia hora talvez, já vou dar meia hora para ser enviado o mail para confirmação de quem ia. Deus me disse para ir. E foi uma bênção. Foram 2 anos, foram uma grande bênção para a minha vida, onde cresci bastante e foi muito fácil. Mesmo muito fácil. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu aprendi que as decisões que eu tinha que tomar não tinham que passar, perdão, pela minha opinião, mas tinham que passar por Deus, porque Ele sabe mais do que nós. Então, mas como é que você consegue saber a vontade de Deus para a sua vida? Pergunta você. Da mesma forma que o versículo diz, todo aquele que procura encontra, batei e abri-se-vos-á, eu busquei a Deus, muito. Estava sempre a buscar a Deus? Não, mas estava a buscá-lo. Eu fazia perguntas, mesmo não ouvindo resposta. Eu acreditava que Ele existe e que Ele me responde. E ao final de algum tempo, Ele começou a responder. Ele começou-me a mostrar. Mas se não houver essa busca, não vai acontecer nada. Se você não dedicar tempo a Deus, como é que Ele vai conhecê-lo assim? A Bíblia diz que Deus deixou o povo de Deus que tirou do Egito ter fome para ver o que é que estava no coração deles. Se apesar de eles estarem a passar necessidades, se iam confiar em Deus e acreditar em Deus, ou se iam refilar e queixar-se, que é, infelizmente, o que grande parte das pessoas fazem, que é queixar-se, murmurarem, queixarem-se que isto ou aquilo está errado. Ouça, eu não sei em que planeta é que você vive, mas eu vivo no planeta que se chama Terra, criada por Deus. E neste planeta eu sempre vi coisas de mal acontecer. Coisas boas acontecem, sim, Deus proporciona isso e faz isso acontecer. Mas as coisas de mal sempre vi acontecer. Então, que vale você falar contra as coisas? Que vale você falar contra pessoas? Que vale você falar contra circunstâncias? Murmurar, queixar-se delas? Não vale nada. Nada. Você não está a resolver nada. Ai, fizeram-me isto, estão a fazer isto, estão a fazer aquilo, e você queixa-se, queixa-se, queixa-se. E isso que é que resolve na sua vida? Você sabe que eu tenho que orar por coisas, e eu oro por situações na minha vida, do qual eu não posso não gostar do que está a acontecer. Sabe quantas palavras eu digo sobre isso? Palavras saídas da minha boca, nenhuma. Eu até orar a Deus, eu oro na minha mente, não falando palavras. Porque eu não quero que a minha vida seja destruída por aquilo que eu falei, por aquilo que eu me queixei. Eu quero que aquela semente que foi semeada, aquele grão de mostarda, cresça e que não haja impedimento algum para ele crescer na minha vida. Ao você murmurar, ao você queixar-se, você está a impedir que a árvore cresça. Porque você vai concentrar mais o seu esforço naquilo que você está a queixar. Vai dizer, coitadinho de mim, eu estou assim e não mereço. Eu não devo estar, tanta coisa que eu fiz na minha vida, eu não mereço estar assim. E cada vez que você se concentra mais nisso, mais se afasta de Deus, da sua justiça, daquilo que Deus quer na sua vida. Outras pessoas há
que julgam os outros. Julgam, não, eu dei isto para Deus, Ele tem que me abençoar obrigatoriamente. Não, eu fiz isto para aquelas pessoas, então dá e ser-vos-á dado. Eu tenho que receber, obrigatoriamente, tem que ser já. Imagina um agricultor semear, seja o que for, semeou na terra, semeou, fez um buraco, semeou, puxou a terra, regou, e no dia a seguir aparece lá, então, cresce! Você vai, isso parece brincadeira, mas é exatamente o que nós fazemos. Só que na esfera espiritual, falando com Deus, obrigando Deus a fazer coisas que Ele sabe que vai fazer e que tem que acontecer, mas no tempo dele, por cada semente que é semeada tem um próprio crescimento e uma altura própria para dar fruto. E nós achamos que tem de ser naquela altura, já. Como orações que nós fazemos e acreditamos que temos que receber na hora. Tem que ser já. Pai, tem que ser agora. Agora é que eu preciso. Será que precisa? Andando na minha vida cristã, eu também conheci uma coisa: Deus expõe o nosso coração, põe o que é que está dentro de nós. No passado fizeram-nos coisas, magoaram-nos. E nós dissemos na altura: eu perdoo. Mas cada vez que aquilo vem à tona, cada vez que nos lembram das situações, cada vez que nos lembra daquilo que aconteceu, nós ficamos por dentro, deitamos lume por todos os lados. A minha pergunta é: você perdoou exatamente? Você sabe que aquilo que perdoa, esquece, larga, uma vez por todas? Se lhe falarem daquilo, para ele não lhe serve de nada, não resolve nada, não o afeta de forma alguma, porque você perdoou. Porque perdoar é uma decisão de largar, de deixar para trás. Mas fizeram mal, mas eu perdoei, acabou, fechou, largou. Só assim você é abençoado. Só assim você é abençoado. Eu estou-vos a falar de fé, eu estou-vos a falar de crescimento em Deus. Mas há coisas que impedem o crescimento. Falta de perdão é uma delas. Queixar-se, murmurar, queixar-se das situações que não estão a resultar a seu favor, não vai resultar a seu favor em nada. Só o vai prejudicar. Se você quer solução para alguma coisa na sua vida, ore, confie em Deus. Por que eu digo que eu lembro-me ao princípio eu orava grandes orações, fazia grandes orações e não tinha muitos resultados? E por que eu digo agora que as minhas orações cada vez são mais pequenas, mais curtas? Porque a minha fé cresceu. E eu confio naquele que prometeu. E eu sei que ele funciona. Eu quero-vos mostrar o que é que o pai da fé fez. Vamos a Romanos 4:20. Romanos 4:20. Romanos 4:20. Paulo escreve esta carta aos Romanos e nesta carta que ele escreve aos Romanos, ele fala sobre Abraão, o pai da fé. Aquele que Deus chamou para sair com ele para o deserto. E aqui começa logo por coisas impressionantes. Abraão vivia com os pais, uma casa, em casas, ou em casas ali à volta, porque deveriam de ser vários. Ele estava confortável e à altura que ele foi chamado, ele tinha 75 anos de idade. Deus o chama.
quando o chama, quando você for ler Gênesis 12, não vamos abrir agora, você vai ver que Abraão é uma forma de falar em português que é nem tus nem mujos, quer dizer, não diz nada. Ele apenas faz. É impressionante. E porque Deus viu a reação dele, o abençoou. Mas ele continuou a abençoar à medida que lidava com ele, à medida que lhe aparecia a ele, à medida que falava com ele. Até que lhe prometeu que ele iria ter um filho. Mas essa promessa levou 25 anos para acontecer. 25 anos. Aos 100 anos é que ele teve o filho. A sua mulher sempre foi estéril, nunca teve filhos. Mas aos 90 anos, estava com o seu corpo tão rejuvenescido, ela estava tão jovem aos 90 anos, que até o faraó queria ficar com ela. É impressionante, não é? O que Deus faz. Mas veja o que é que este homem fez. Romanos 4:20. E não duvidou da promessa de Deus. Por incredulidade. Eu quero parar aqui, faz favor. Eu vou voltar a ler. E não duvidou da promessa de Deus. Você acredita em Deus. Você confia em Deus. Amém? Confia em Deus. Então confia no que Ele fala. Não é o que nós pensamos. É o que Ele fala. Porque aqui está escrito é que ele não duvidou da promessa de Deus. Ele não duvidou daquilo que Deus falou. Porque Deus tem falado agora pela Bíblia Sagrada para nós e você está a duvidar do que Ele diz. Como é que você espera receber alguma coisa? E não duvidou da promessa por Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Uma das formas de fazer crescer toda a semente que é semeada por nós a nível espiritual, sabe qual é? Glória a Deus, Senhor, que aquilo que eu orei, eu já recebi. Não? É dizer isto todos os dias. Cada vez que você ora com alguém, é você dizer todos os dias, glória ao teu nome, Senhor, que aquilo que eu orei, eu já recebi no nome de Jesus. Você está a dizer, eu confio em ti, eu sei que tu podes, eu sei que tu és capaz, eu sei que tu vais fazer. Você está dando glórias a Deus. Está a fortificar toda a sua semente. Está a regar a sua semente. E ela vai acontecer. Ela vai resultar. Haja o que houver, diga o que disser, esteja a acontecer à sua volta o que estiver a acontecer, você tem de continuar a dizer. Eu quando ouvi isto, eu dava saltos. Porque cada vez que nós ouvimos falar de homens de Deus, nós pensamos sempre em super-heróis, porque são homens que conseguem fazer coisas sobre-humanas. Sobre-humanas. Mas na volta são homens, realmente como nós. Um deles era Smith Wigglesworth, ressuscitou mais de 30 pessoas comprovadas, ressuscitou mais de 30 pessoas dos mortos. Curas por as mãos dele foi impressionante. Impressionante. Mas o que é mais impressionante é que este homem passava pelas mesmas situações que qualquer um de nós. Mas sabe o que é que ele fazia? Orava e confiava em Deus. E você pensa assim, então, mas ele orava para as pessoas, os milagres aconteciam dessa forma, quando orava por ele, aquilo devia de acontecer instantaneamente. Aí é que você está errado. Porque a fé é provada. A fé é provada. Ele começou a sentir algumas coisas dentro do corpo dele e foi ao médico. E o médico virou-se e disse que ele tinha várias pedras nos rins. E que ele tinha que ser operado. E ele virou-se e disse que não. Certo ou errado, foi decisão dele. Assim como é decisão sua fazer o que quer com a sua vida. Só que o problema é que aquelas pedras começaram a causar problemas. Ele chegou a urinar sangue
Chegou a ser impedido de ir pregar, mas continuou em frente. E numa dada reunião, ao final de 3 anos, vão ouvir 3 anos. Não foram 3 dias, não foi 3 segundos, não foi 3 minutos, foi 3 anos. Ao final de 3 anos, ele estava numa reunião e foi à casa de banho e urinou mais de 20 pedras. Deus o tinha acabado de curar ao final de 3 anos. Quando você não é curado ao final de 3 segundos, ao final de 3 minutos, ao final de 3 horas, você já deita fumo por todos os lados. No entanto, este homem de Deus teve 3 anos a orar por um problema. Homem que, através das mãos dele, até a própria mulher ressuscitou dos mortos. Eu quero que você pense sobre tudo isto. Este homem, e não duvidou de Deus, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificando na fé, dando glória a Deus. 25 anos. 25 anos. E acho que, se passado uns meses, é de esmorecer qualquer um. Anos. É loucura. Versículo 21. Estando certíssimo do que ele tinha prometido, era poderoso para fazer. Não é a última, mas uma das últimas orações que eu fiz foi: Senhor, tu sabes que eu preciso. Tu sabes que eu preciso. Precisava de algo na minha vida. Tu sabes que eu preciso. Eu não tinha capacidades para poder ter, financeiramente, mas, Senhor, tu sabes que eu preciso. Em poucos meses, Deus me trouxe aquilo que eu precisava. E foi a única oração que eu fiz. Eu não disse mais nada. Nada. Absolutamente nada. Porquê? Porque na minha própria oração que eu fiz, eu estava a acreditar que Ele era poderoso para o fazer, que Ele podia fazer, e que eu estava-lhe a dizer que necessitava, portanto confiava que Ele me ia dar. Ele me deu. Eu quero que você entenda que as coisas de Deus são muito simples. Por favor, não complique. Mude a sua maneira de agir. A sua maneira de agir perante o mundo, perante as outras pessoas. Mude. Para que Deus possa abençoar mais rapidamente. Eu não quero dizer que Ele não vá abençoar. Ele vai abençoar, mas para que possa abençoar mais rapidamente. Eu tive um problema. Uma pessoa que eu detive, que eu sabia que ele tinha furtado um estabelecimento, tinha roubado coisas dentro de um estabelecimento. Eu sabia, mas eu não tinha forma como provar. Mas, no entanto, levei-o detido na mesma. E ele foi presente a tribunal. E eu tinha que dizer a verdade. Eu tinha que dizer que eu não o vi. Flagrante delito quer dizer que eu tinha que dizer que tinha visto a fazer uma coisa. Ora, eu não ia mentir, dizendo que eu tinha visto quando não tinha visto. Então levei 9 anos a orar para um tribunal. Aquele tribunal levou 9 anos para ficar resolvido. E durante todos os anos eu era chamado a ir, e todos os anos eu orava: Senhor, ajuda-me porque eu não vou mentir. Ajuda-me porque eu não vou mentir. Ajuda-me porque eu não vou mentir. 9 anos. 9 anos durou esse tribunal. Ao final de 9 anos, ele foi faltando algumas das vezes. Outras vezes era do próprio tribunal que
não dá, não fazia por causa disto, por causa daquilo, sei lá, razões, sei lá. Sei que eu ia lá, e tinha que voltar para casa e não havia tribunal. E ao final de 9 anos, fomos todos ao sítio das testemunhas, eu, PNR, na altura, e outros, estávamos todos lá, e veio o escrivão, penso que é o escrivão, já não me lembro bem como é que se chama, e ele chega e diz assim, olha, podem todos ir para casa. E fiquei a olhar para ela, podem todos ir para casa? Sim, ele confessou tudo. Já não precisava de testemunhas de ninguém. Glória a Deus. Eu não precisei de mentir, de dizer nada. Mas foram precisos 9 anos. Eu tive um problema que eu causei na minha vida, grave, em que era de bastante dinheiro, mas que eu causei por, desculpa a expressão, por burrice minha. Coisas que eu devia ter pago ao Estado e que não paguei e que resolveu em um grande problema na minha vida. Como é que eu resolvi esse problema? Fazendo o quê? Orando e não fazendo nada. E Deus me mostrou, porque eu estava a confiar nele, ele ia fazer desaparecer o problema como ao fumo. E foi exatamente o que fez. Glória a Deus. Exatamente. Cada vez que nós confiamos em Deus, nós estamos a abrir portas ao impossível acontecer na nossa vida. Era impossível que um homem com 100 anos e uma mulher com 90 anos tivessem um filho. Mas mais impossível ainda era porque ela sempre foi toda a vida estéril. Isso é impedimento para Deus? Não. Eles tiveram um filho. Eu quero que você entenda uma coisa. Você não está a andar com o mundo, não está a andar com amizades do mundo, você está a andar com Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele pode mudar tudo a seu favor, se você confiar nele, se você andar com ele. Então, e aquilo e aquele outro, como é que vai ser resolvido? Eu lhe vou dar a minha resposta. Não sei. Mas lhe garanto é uma coisa. Vai ser resolvido no nome de Jesus. Há pouco tempo um dos meus filhos veio falar comigo. Por causa de uma situação que está a acontecer na vida dele. Nós oramos e eu disse, já está. Já está. Agora Deus vai trazer. Agora Deus vai trazer. Logo a seguir, não desse filho, mas em família, ouvi impossibilidades disto e eu disse logo, não! Eu orei, eu já recebi, ela já tem o nome de Jesus. Eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Deus. E quando você se agarra a Deus, você faz o que este homem fez e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo do que ele tinha prometido, era poderoso para o fazer. Glória a Deus. O que ele promete para nós, ele é poderoso para o fazer. Basta que nós tenhamos fé como um grão de mostarda. É o suficiente para dizermos para este monte, ergue-te e lança-te no mar. E nada nos será impossível. Haverá alguma coisa difícil? A única coisa que é difícil é você mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua maneira de falar. Isso é que é difícil. Mas é possível. Mas você tem que começar a ouvir as coisas certas e não as coisas erradas.
Você tem que ouvir e falar com as pessoas certas e não com as pessoas erradas. Nós somos feitos de uma matéria que somos muito influenciáveis por aquilo que ouvimos. Se você ouve a Deus, se você ora, você agarra e lê a Bíblia em voz alta, você está a ser influenciado por aquilo que ouve. Vai ser abençoado. Se você fala com pessoas que só fala de tristeza, de desânimo, desencorajamento, e que não vai dar, e é sempre assim, e não resulta, você vai começando a perder fé, não a ganhá-la. Perdendo fé, a sua árvore não vai crescer. Mas isso é uma decisão individual. Agora, por favor, quando eu falo o que eu falo aqui, eu sei do que eu estou a falar. Quando eu digo o que digo, e as pessoas dizem que não é, não é assim, então olhe para o que está a acontecer na sua vida. E não se queixe. Não vale a pena. Não vai resolver nada. Se você quer mudança, realmente mudança, a primeira coisa que você tem que mudar é a si próprio. Ouvir mais as coisas de Deus e menos as coisas do mundo. Porque no mundo, nós em casa gostamos de ver televisão. E então, às vezes, passamos canais, ou vemos um filme, ou vemos outro. E é impressionante. Há certos canais que só derrota, 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 derrota. Eu, por exemplo, eu se vejo um filme, eu não posso ver o filme e perceber que o filme vai ter um fim triste, um fim de derrota, um fim de... Eu não posso ver esse filme, porque senão fico... tenho que estar a orar, a tirar aquilo de mim, porque não, para mim é vitória, 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 vitória. É para isso que nós somos chamados para a vitória. Porque é Deus que nos concede a vitória. E para isso nós somos chamados. Não se deixe ser influenciado pelo mundo, pela derrota do mundo. Porque o mundo vai sempre dizer, não dá, não resulta, não vai dar, não... perante aquele médico quando, do Smith, não, ele tinha que ser operado, não havia hipótese. No entanto, Deus arranjou a hipótese para ele. E resolveu o problema dele. Porque ele confiou em Deus. Uma mulher tinha um fluxo de sangue, há 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Essa mulher, durante 12 anos, percorreu todos os médicos conhecidos na altura, gastou tudo o que tinha em médicos e não se aproveitou nada, nada resultou. No entanto, ouviu falar de Jesus, tocou nas suas vestes e foi curada. O que é que você precisa de fazer? Tocar nas vestes de Jesus? Você precisa de ouvir a sua palavra. Não duvidar da promessa de Deus por incredulidade. Sendo frutificado na fé, dando glória a Deus pela sua promessa, porque ela é para si, na sua vida. Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e por suas pisaduras nós já fomos sarados. Já fomos sarados. Porque Ele fez, fomos sarados. Então, mas eu não estou sentindo o meu corpo, mas você já foi sarada. Você já foi curada. Você está curado, em nome de Jesus. Porque Jesus pagou o preço por si. E não se paga o preço duas vezes. Não se vai estar a pagar por uma dívida duas vezes. Não, ela é paga uma vez e está paga. A sua dívida está paga. Jesus trouxe libertação e cura para a sua vida, porque a sua dívida está paga.
aceite a palavra de Deus na sua vida. Encha-se da palavra de Deus. E veja a diferença. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Por tudo que fizeste, obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer a Santa Ceia. Está aqui escrito, Paulo escreve à Igreja de Coríntios e explica como é que se processa a Santa Ceia e diz, porque o que recebi do Senhor eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Eu antes de continuar, você tenta entender. Cada vez que nós fazemos a Santa Ceia é exatamente aquilo que Jesus fez na cruz. Ele deu o seu corpo, ele repartiu o seu corpo por cada um de nós. Nós, quem? Todos do planeta Terra. Ele morreu por todos os que eram antes, por todos os que estão agora e por todos os que vão vir e vão nascer. Ele morreu por todos. Ele pagou um alto preço com a sua própria vida. Ao repartir o pão, ele está a dizer que ele repartiu o seu corpo por todos e o seu sangue por todos. E tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Eu abençoo este pão e este vinho, em nome de Jesus. E vamos distribuir para os nossos irmãos. Amém. Tudo que fizeste, obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor. Meu Senhor, grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim, obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço,
meu Senhor. Glória ao teu nome. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o pão e vamos dizer: Pai, Jesus foi à cruz em meu lugar. Ele foi crucificado em vez de mim. E eu te agradeço por isso, Senhor. Eu tomo parte deste memorial lembrando aquilo que Jesus fez por mim, lembrando o seu sofrimento e aquilo que ele fez. Ele pagou toda a dívida que havia contra mim. Eu te agradeço, Senhor. Eu tomo este pão. Em nome de Jesus. Amém. Agora eleva o meu cálice, Senhor. Símbolo do sangue de Jesus, da aliança eterna feita entre Deus e os homens. Mas, Senhor, também para este vinho, eu declaro, eu fui chamado para ser um vitorioso em todas as circunstâncias da minha vida. A tua palavra diz que o cavalo prepara-se para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. E tu, Senhor, me tens concedido a vitória em todas as áreas da minha vida, no nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Eu selo mais uma vez a aliança entre mim e ti, Senhor, declarando que tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Libertador. És tu que concedes as bênçãos na minha vida e a libertação de todo o meu corpo, no nome de Jesus. Eu tomo este cálice e eu confio em ti. No nome de Jesus. Amém. E agora vamos dizer: Pai, tomamos parte desta aliança eterna que temos contigo, Senhor, que nunca vamos querer que seja quebrada. Nós dependemos de ti em tudo e sabemos que tu és a nossa força, tu és a nossa confiança, tu és o nosso grão de mostarda, que cada vez cresce mais e mais e mais e mais e mais em nós. Te agradecemos por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer. Nada é impossível para ti. Nós falamos isso com a nossa boca e confiamos e sabemos que tu já estás a fazer grandes bênçãos na nossa vida. Coisas maiores vamos ver na nossa vida porque estamos a confiar em ti, no nome de Jesus. Haja, disseste tu, para que houvesse luz. Hoje nós dizemos: haja a presença de Deus na nossa vida, haja as bênçãos de Deus em nós, haja libertação sobre todas as áreas da nossa vida, no nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. O que falamos é o que recebemos e é o que temos para a tua glória e honra, no nome de Jesus. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Muitas bênçãos. Boa semana. Muitas bênçãos.